Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Pereira e nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre emprego de mecanismos de coesão textual. Então pessoal, ao final desse vídeo nós vamos utilizar os conhecimentos adquiridos para responder questões que já caíram em concurso sobre este assunto, beleza? Então nesse contexto, o que significa mecanismos, pessoal? Mecanismo, nesse contexto, nada mais são do que as estratégias que nós utilizamos para garantir o que a gente chama de coesão textual, beleza? Então, mas o que são coesão textual? O que é coesão textual? A coesão textual, pessoal, nada mais é do que a articulação entre as palavras, períodos e parágrafos. Isso significa dizer que para mim ter um texto, não basta ter somente aquele monte de palavras, Essas palavras têm que haver articulação entre elas. Elas têm que ter ligadas umas às outras, Tem que haver ligação entre os períodos, entre os parágrafos, De forma a promover ali um sentido, acerca daquilo que se deseja transmitir. Então, pessoal, na prática, a coesão textual nada mais é do que o uso correto das palavras dentro do texto, A coesão textual faz referência aí ao uso correto da gramática, é o uso dos pronomes, o uso das conjunções e dos artigos e por aí vai, beleza? Então, pessoal, sobre os mecanismos de coesão textual, nós temos aqui o primeiro, que é o mecanismo por referências, que são mecanismos que garantirão a coesão e assim a unidade do texto, Podem ser pronomes, advérbios e também artigos. Então a gente sabe, pessoal, aí a questão dos pronomes demonstrativos, a questão da anáfora e catáfora, muito utilizada aí, Então vamos lá. Dilermando tirou férias. Ele não suportava mais a sua rotina. Observe que aqui neste caso a gente utiliza um pronome para fazer referência a algo que foi dito anteriormente, neste caso, Dilermando. Observe que utilizei um pronome pessoal para se referir isso a algo que foi dito anteriormente, e o sentido prevaleceu, não foi isso, pessoal? Então, neste caso, eu garanti a coesão textual por meio de referência, beleza? Ele se refere a Dilermando. Beleza? Então vamos para o próximo. Elipse. É um instrumento usado para omitir-se, um termo a fim de evitar sua repetição. Ou seja, nesse caso, omite um termo, ou seja, deixa de ser colocado um termo, isso? Para evitar repetição. É basicamente o que acontece neste caso. Minha amiga viajou no fim de semana. Não queria se encontrar comigo. Ou seja, quando chego aqui, eu deixei de repetir, minha amiga. Eu deixei de colocar minha amiga para evitar repetição, Ou eu deixei de colocar o pronome ela, isso? Para não repetir esta ideia, isso? Então, quando a gente deixa de colocar algo para evitar uma repetição, isso aí é chamado de elipse, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Lescal é o uso de palavras ou expressões sinônimas de algum termo subsequente, Lescal provém de léxico, Léxico, conjunto de palavras, não é isso? Então, esse tipo de mecanismo, quando a gente faz uso de palavras ou de expressões sinônimas, de algum termo subsequente. Tipo assim, Paris, a cidade luz continua linda. Então, pessoal, aqui a cidade luz é sinônimo, de Paris, beleza? Próximo mecanismo é oposição. É o emprego de alguns termos que possuem valor de oposição a fim de tornar o texto mais compreensível. Vamos lá. Estávamos todos aqui no momento do crime, porém não vimos o assassino. Então, pessoal, nós temos esse elemento aqui que indica uma oposição, Isso, apesar de todos estavam, no momento do crime, eles não viram, o assassino. Então, aqui nós temos uma ideia, de oposição, por intermédio desse termo aqui, porém, que se trata de uma conjunção, Então vamos lá, pessoal. A substituição é usada para abreviar sentenças inteiras, substituindo-as por uma expressão com significado equivalente, O mecanismo, por substituição. Veja lá. O Papa Francisco visitou o Brasil em 2013.
Sua Santidade acenou aos fiéis na praia de Copacabana. Observe, pessoal, que utilizei aqui, ó, Sua Santidade para substituir o Papa Francisco, beleza? Então isso é um mecanismo, né, por substituição, beleza? Vamos lá. Concessão ou contradição. São empregados alguns termos com o intuito de indicar uma contradição. Pessoal, com muito cuidado com esse mecanismo aqui de concessão, né? Porque ele cai muito em concurso público, né? Existem alguns termos que indicam, né, concessão ou contradição, que é no caso de embora, ainda que, se bem que, apesar de, conquanto, mesmo que, né, todos esses termos, né, indicam concessão, né, ou contradição. Por exemplo, embora estivéssemos ao lado do mercado, não fizemos a compra. Então tá aí, pessoal, a contradição expressa, né, por esse termo aqui, por embora, beleza? Sétimo, causa. São empregados alguns termos com a finalidade de indicar a causa de algo mencionado anteriormente. Então existem os termos próprios, né, para indicar a causa, que são o porquê, pois, né, como, já que, visto que, uma vez que. Veja um pequeno exemplo. Gostei do filme, pois o roteiro é bastante criativo. Então aqui nós temos uma relação de causa, né, por meio, né, desse termo aqui, pois, né, gostei do filme, pois o roteiro é bastante criativo, ou seja, a causa dele ter gostado do filme é que o roteiro é bastante criativo, beleza, pessoal? Condição é o emprego de termos, né, com o objetivo de indicar uma condição. Existe também, né, as conjunções, né, isso, os termos o que indica condições, né, os conectivos, caso, se, a menos que, contanto que, né, isso, veja bem, caso os pacotes cheguem, encaminhe-nos, ou seja, é apenas uma condição, é somente se os pacotes chegarem, né, isso, pessoal? Então tá aí outro mecanismo de coesão, né, isso, pessoal, chamado condição. Nono, finalidade. São empregados alguns termos com o intuito de indicar uma finalidade, né, uma intenção. Veja bem, existe também, né, os termos utilizados, né, para indicar finalidade, que é para que, para, a fim de, com o objetivo de, com a finalidade de, com a intenção de, né. Veja bem, ela ligou a fim de perguntar a data da entrevista, ou seja, a intenção dela ter ligado, qual foi? Foi perguntar a data da entrevista, ou seja, a finalidade, né? Isso daqui é o termo, né, o conectivo, expressando a finalidade, né, dela ter ligado, beleza, pessoal? Então, com base neste assunto, né, nós temos aqui uma questão, né, do CESP, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? A gente lembra que o SEBRASP, né, para muitos o concurseiro é considerado aí o bicho de 7 cabeças, né, pessoal? Mas é tranquilo, vamos lá. No trecho, foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa. Elas se reconheciam. As duas descalças, de pé na cozinha, a fumaça do fogão. Perdera a fé, mas à beira da graça. Procurava na empregada apenas o que esta já perdera, não o que ganhara. Do texto, o vocábulo esta se refere a... Está aqui, olha só, pessoal, esta, né? Então, faz referência, né, a empregada, fé, cozinha, graça, fumaça. Então, já que a gente sabe aqui, né, identificou, então vamos reler mais uma vez. Perderam a fé, mas à beira da graça. Procurava na empregada apenas o que esta, olha só, esse esta, né, pessoal, faz referência à empregada, né, pessoal, de acordo com esse contexto. Então aí a letra A está correta, certo, pessoal? Então vamos para a próxima aí. Prefeitura de Edéia, professor de educação física, não, de educação básica, aliás. Na frase, os estudantes da segunda série foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos coordenadores da escola. Considerando os fragmentos destacados, tem-se uma coesão lexical, elíptica, por referência ou por conjunção, né? Basicamente o que a gente acabou de estudar, né, pessoal? Então aqui nós temos o pronome eles, né? Observe que este eles, né, ele faz referência, né,
a algo que foi dito anteriormente, que são os sujeitos da segunda série, os estudantes da segunda série, que são os sujeitos, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, nós temos uma coesão, né, isso por referência. Por que não pode ser letra A, pessoal? Porque a lexical, né, se trata de sinônimos, né, que não foi o caso aqui. Não pode ser letra B, porque não houve omissão, né, de termos, né, isso está aqui eles, beleza? E por conjunção, também não, porque aqui se trata de um pronome e não de uma conjunção, tá, pessoal? Então, letra C está correta neste caso. Então, pessoal, valeu aí, até a próxima, tá?